Vamos tentar imaginar ou lembrar do que aconteceu desde... Vamos pegar ditadura, milagre econômico, plano Collor. Qual que é a história? Se a gente fosse fazer um resumo da história econômica do Brasil, desses modelos econômicos, da onde a gente veio e onde a gente está e para onde a gente pode ir? O que a gente passou? A gente teve uma aula espetacular com Bresser há poucos dias atrás, e ele fala um pouco disso, né? Daquele momento que a gente tem depois do Vargas, certo, de industrialização. O Brasil, que era um país basicamente que exportava commodities, né? Então o Brasil se industrializou, avançou, assim, conseguiu distribuir alguma, mas muito pouca renda, falando e quando a gente ainda está antes do golpe. Tá. Estamos ali antes do golpe. E ali, quando começam a ter umas ideias, né? Talvez inspiradas por outros lugares do mundo que viviam ou a social-democracia ou coisas parecidas, aqui no Brasil você vai e tem o golpe. E um dos motivos que você tem o golpe aqui no Brasil é para a gente continuar, né, servindo ao nosso grande mestre, que são os Estados Unidos. não são os americanos, estadunidenses, né? É que as pessoas têm me corrigido muito quando eu falo os americanos, tá certo, né? E aí a gente tem, na ditadura, ainda, né, um avanço dessa industrialização, e aí a parte curiosa, e só tem isso por causa da presença do Estado, e por causa dos recursos do Estado que existem ali na ditadura, mas apesar do crescimento econômico do golpe, que foi um golpe militar, mas um golpe também da elite empresarial do Brasil, você não tem distribuição de renda nenhuma, aí você já começa assim a ter um avanço muito grande nessa desigualdade, e aí quando você sai da ditadura militar, você passa a ser, o Brasil, né, passa a ser ali alinhado, não imediatamente, né, um pouco depois, isso aconteceu na década de 80 no mundo, no Brasil acontece mais na década de 90 a partir do Collor, mas com as políticas neoliberais, que são o seguinte, olha só, vamos diminuir cada vez mais o Estado, abrir o Brasil para competição lá de fora, né? Porque pouca gente sabe, mas a ditadura era estatizante pra caramba. Ela não era liberal, né? Não, ela era protecionista. Isso, exato. Ela era protecionista. E a verdade do mundo é o seguinte: todos os países do mundo grandes que se desenvolveram tiveram políticas protecionistas. Todos. Não tem. Eu desafio qualquer pessoa que está nos assistindo. Agora que a China tá brigando por carro elétrico, já estão querendo proteger qualquer uma, o Elon cara, Musk. Fala qualquer. Porque assim, é bonito ouvir o pessoal. Porque a escola de Chicago, a escola de não sei onde, diz que, a gente aperta, tem né? livre mercado e não sei o quê. Eu falo o seguinte: me dá exemplo, primeiro, de um país grande. Uma grande nação. E não adianta vir com aqueles... Singapura. Aí os caras pegam a espada de... O país tem 6 milhões de pessoas, que tem uma coisa absolutamente atípica, que é um entreposto, que é um não sei o quê. Tem 500... Agora, um país, uma nação grande, uma das maiores economias do mundo, que tenha crescido sem ser protecionista. Nenhum exemplo. Segundo... Alguma nação grande que tenha crescido sem ter esse crescimento induzido pelo Estado. Nenhum exemplo. Não é que tem dois, não tem nenhum exemplo. Perfeito. Algum país do mundo grande que tenha crescido pra caramba sem fazer reforma agrária, sem levar para os diversos setores da economia assim, o primeiro impulso para que aquele setor crescesse, né, antes de abrir esse setor para competição e etc. Investimento em indústria nascente e tal. Não tem, cara. Não tem nenhum exemplo. Então é o que eu costumo falar. Vê o contrário. Vê se tem algum país do mundo que chegou e falou assim: os caras estavam na pior, né? Na M, né? Pode falar uma merda. É isso. Mas M sempre é de merda, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Apropriado. Olha o Lene, cara. Não, cada um entende o que eu quiser no que eu falei agora, mas M sempre é de merda. Mas então é o seguinte, tu pega algum país que tivesse na merda, e aí os caras chegaram e falaram o seguinte: meu irmão, vamos fazer esse país agora virar uma grande nação. Vamos fazer o seguinte:
Mata todo mundo que, meu irmão, fuma maconha, pega e não deixa, porra, negócio de viado ficar andando na rua, faz esses caras tudo virar homem de verdade, pega agora e bota todo mundo pra rezar o terço, não sei o que. Aí tu vai ver, a gente vai ficar uma grande nação. Pega um exemplo de um país que fez isso, virou uma grande nação. Eu quero um só, não precisa de 2. São mais de 200 países. O número de países nunca dá pra falar, porque tem 500 contagens diferentes, mas são mais de 200 países. Pega um exemplo que fez isso. Os países todos que cresceram foram cuidando, cara, do seu ambiente de negócios, cuidando dos seus setores, cuidando das suas vocações, distribuindo renda, oferecendo a capacidade que as pessoas precisavam para plantar, para criar, para desenvolver arte, ciência, entendeu? Para tudo isso. Monarquias, mas arte, né? Eduardo, por que tu falou arte? Me fala uma grande nação. Uma grande nação que não tenha também, cara, uma grande cultura que recebeu, assim, apoio, aporte. Não tem. Para mistério, irmão. efeito de pesquisa, porque o chat deve estar em polvorosa a essa altura, pesquisem, por exemplo, ao encontro disso que o Edu tá falando, como a Guerra de Secessão nos Estados Unidos teve um viés fortemente tarifário. Como a despeito do argumento original, da abolição, Da abolição e tal. Teve um argumento fortemente tarifário entre norte e sul. Qual que era a briga? A briga era que uma parte queria que se pagasse muita tarifa, porque já estava industrializada, e a outra não. Tá. Queria manter uma atividade mais escravagista. Lincoln foi eleito com base nessa premissa. Pesquisem o que foi o colbertismo na França. Pesquisem o que Henrique VII fez no Reino Unido, por exemplo, em termos de protecionismo, é isso que eu estou te dizendo. O que os Guilherme fizeram na Alemanha. Então, virtualmente, eu tô dando esses exemplos porque pode parecer que, os caras estão inventando essa porra do cu deles, entendeu? E não é, cara. Existe materialidade histórica em cima disso. Nenhum país que ascendeu a posição de grande economia consolidada utilizou o ideário liberal. Isso passa a ser aplicado depois que você já está estabelecido como uma grande potência. É o famoso chutar a escada. Exato. Tem um livro com esse nome, aliás. Agora dá pra brincar de liberal. É isso? Uma vez que você já está consolidado, aí você passa a determinar as regras. Você passa a ser determinador de regra e não aceitador. Exato. Entendi. Não, tem o Pensador, e esse livro, Chutando a Escada, é espetacular, de um coreano, né? É de um Como que é o nome dele, Edu? Eu não lembro agora, velho. Eu não tô lembrado do nome dele, eu sei que ele é um sul-coreano. O Lenny procura o que é. Chutando a Escada, o nome do livro. Mas o termo inicialmente vem do Friedrich List, né? Que é um economista ali se não me engano, final do século XIX, acho que é final do século XIX, e ele falava exatamente isso, que as grandes nações, elas fazem, né, o que tem que ser feito para se tornar uma grande nação, e imediatamente depois ela precisa ser servida, alimentada, né? Ela precisa ser mantida pelas outras nações. E ela sabe que se as outras nações fizerem aquilo que ela fez, elas vão disputar com ela, vão competir com ela. E ela não quer competição. Ela quer se manter no topo. Então o que ela faz? Ela que descobriu o caminho para subir, que é o que a gente chama de escada, ela pega a escada e chuta a escada e fala, quem vai ficar aqui em cima sou eu. E como é que ela chuta a escada? Falando que é o seguinte, olha, se vocês quiserem se desenvolver, a fórmula é essa. E dá uma fórmula diferente. Então isso que é o chutar a escada. Ou seja, é os Estados Unidos defendendo o seguinte, vocês têm que pegar e fazer o arroz fiscal. Os Estados Unidos é déficit atrás de déficit. Nos momentos que ele tem que expandir. Aí os Estados Unidos chegar e falar assim, vocês têm que praticar o livre mercado. Aí os Estados Unidos é protecionista, né? O tempo inteiro. Então é exatamente isso, é ele defender aquilo que mantém ele no topo, né? E que não permite que os outros sigam o mesmo caminho. E a China eu acho que é um caso para estudo, né? E a China, onde entra nessa... Você quer ver, a China é um caso legal pra caramba, e as pessoas não fazem essa comparação, e acho que tinham que fazer mais essa comparação. A gente tem 2 países que têm a mesma população. Tá. Exatamente a mesma população. Índia e China. A mesma população. Se você pega a Índia e a China e vê ao longo das últimas décadas quantos saíram da pobreza num, quantos saíram na pobreza do outro. Quantos criaram empresas que estão no mundo inteiro num,
quantos que estão em empresas no mundo inteiro no outro. Porque é engraçado que a turma fala assim, não, o capitalismo deu muito certo. Só nas últimas décadas, quase 1 bilhão de pessoas foram tiradas da pobreza. Eles só não dizem que 90% dessas pessoas foram tiradas da pobreza na China, né? Então é engraçado, porque número aceita tudo, história aceita tudo. Então, você faz o seguinte exercício. E se a China, na década de 80, por exemplo, tivesse adotado as políticas neoliberais, tivesse privatizado a porra toda, você acha que China hoje estaria mais avançada ou menos avançada? Você acha que ela tinha tirado mais pessoas da pobreza ou menos pessoas da pobreza? Eu não vou te dar essa resposta, mas é um exercício. Eu tenho essa resposta clara pra mim. Pô, ia estar muito mais parecido com a Índia do que parecido com a China de hoje em dia. Né? Eu te digo, tem um livro do Elias Jabbour, meu amigo, não sei que você conhece ele. Pô, Ele já veio aqui, amigo meu, várias vezes. Corintianos, sempre tô naquela falando com menina ele. liberal lá, que eu não lembro o nome dela. Renata. Ele Renata, né? China do século XX, eu não vou lembrar direito o nome do livro que eu li do Você Jabbour. achou Rajun Chang. Isso, Tá. o do Chutando a Escada. Esse. Uma leitura maravilhosa isso aí também. Eu te diria o seguinte, Vira lá, como eu vejo pelo menos a questão. A China tem uma filosofia milenar que vem do confucionismo. Se você começar a estudar Confúcio e ler minimamente, você vai entender muito prontamente que existe uma diferença. Veja, a China se organiza com base no confucionismo, que é uma filosofia que te dá conta de uma série de valores que remetem à equidade, ao respeito, uma série de coisas. Tá? Você teve, por exemplo, um grande navegador chinês que chamava Zheng He. O Zheng He era um eunuco de 2 metros e tanto de altura, que ele é o primeiro cara que chega a vários pontos em outras localidades do mundo navegando. Isso, sei lá, no século 14, 15 ainda. Tá? Quando esse cara faz várias viagens, quando ele volta para a China, e acho que a última viagem dele, que ele não volta, antes dele voltar, tem uma nova... um imperador na China que te diz o seguinte, a gente vai parar com as navegações. Porque, de muitas maneiras, isso está gerando a dor, o sofrimento. É verdade que era para se defender de uma questão com o Japão também. Mas o fato material é que esse novo imperador proíbe essas navegações exploratórias. Sabe o que acontece a seguir? Começa primeiro com a União Ibérica, né? Portugal, Espanha, e depois com a Marinha Britânica, um processo de exploração brutal dessas mesmas localidades organizados pela Europa. Então a China podia estar nesse processo há muito tempo. Houve uma deliberação política que impediu esse processo. É só pesquisar, estou dando dados, tá? Zheng He, pesquisem. Mas você está falando para dizer da diferença da mentalidade do povo chinês em relação E o que reflete na sua acumulação, inclusive. Sim, e o que reflete a própria organização interna do país. Porque frequentemente a gente criminaliza o comunismo como sendo um regime opressor, autoritário. Falta de liberdade. E eu não tô querendo te dizer aqui que a China é um paraíso na Terra e que não tem toda sorte de problemas. Qualquer agremiação humana tem, tá? Mas o que fez, por exemplo, os Estados Unidos surgem com um destino manifesto, com federalista, com John Jay, com James Madison, com Alexander Hamilton, entendeu? É uma mentalidade que te diz o seguinte, você tem que avançar e dominar porque você é o bastião do mundo livre e você tem que, naquela ocasião, e essa mentalidade neocolonial está aí até hoje, você tem que, de alguma forma, educar esses selvagens. É basicamente isso. O confucionismo é uma filosofia bastante diferente nesse sentido. É óbvio que isso se reflete em práticas políticas e econômicas radicalmente distintas, e é óbvio, para encerrar minha fala, que isso está diretamente correlacionado com a potência que a China se tornou, cara. Entende? Então,
diminuir a questão no sentido de dizer, bom, a China é um país autoritário. Seguramente existem características autoritárias, mas eu já tive essa conversa com você aqui. Sim. Se você mora, por exemplo, numa comunidade o Eduardo também falando sobre isso, empobrecida brasileira e não tem o que comer, e não tem saneamento básico, a gente tem 50 milhões de pessoas no Brasil que não tem acesso. Você tem uma sentença de morte também, dependendo de onde você mora. Pronto. E aí o regime chinês vai te parecer muito interessante. Agora, se você vive da classe média alta pra cima, é óbvio que você vai entender. E você pode pegar onda, e você pode comer sashimi de salmão. Via pra fora do país a hora que você quiser. Pronto. Aí o raciocínio é esse aí. Entendo. E aí, vindo de lá de trás pra cá, então, Eduardo? Aí hoje a gente tá, cara, assim... Tá como? Numa situação que a gente tá voltando lá pro começo, onde a gente vira um exportador sem agregar valor pra nada que a gente exporta. Então é isso mesmo, a gente exporta minério, a gente exporta soja, a gente exporta suco de laranja, açúcar, café. E, assim, para começar, carne, né? Carne vermelha, carne branca. Mas a questão é a seguinte, a gente alimenta os povos e os bichos dos outros países e tem dificuldade de alimentar o povo brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Então, o Brasil é o segundo maior exportador de carne do mundo e boa parte da população brasileira não consegue comer carne, né? O Brasil é um país que exporta petróleo e poderia até ter uma capacidade muito maior se tivesse o refino aqui dentro, etc. E, vez ou outra, tem problema com a questão do petróleo aqui no Brasil, seja por causa do preço, seja, enfim, por várias outras questões. E aí você fala o seguinte, mas Eduardo, a nossa vocação é exportar matéria-prima. Isso é um complexo de vira-lata absurdo. Só isso mesmo? Só que ainda tem um outro problema, que também quem está nos assistindo, né? Se ainda não ligou o modo quero brigar, né? Porque é engraçado, quando a gente liga o modo quero brigar... Acabou, a gente não tá mais nem ouvindo o que a pessoa está falando. Nem ouvindo. Então, chat, blá, 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 comunista, do safado, não sei o quê, blá. E por isso que é bom não olhar o chat, né? E ver como é que tá. Mas se não, a pessoa não ligou o modo brigar ainda, eu convido ela a pensar sobre esse assunto, né? Que a gente fica falando, mas o PIB brasileiro é puxado pelo agronegócio. Vamos lá, vamos pegar essa afirmação, né? Para começar, o PIB brasileiro não é puxado pelo agronegócio, né? Infelizmente, é até puxado pelo petróleo, é puxado pela mineração, etc. Você tem até soja ali, mas tem uma importância. E é o que tem crescido nos últimos anos. Mas o primeiro ponto eu já dei para as pessoas. O que a gente produz aqui, não adianta nada a gente produzir pra caramba se esse negócio vai alimentar pessoas de outros países. Segundo, o que a gente produz aqui, quase tudo vai para exportação e, portanto, não paga imposto. Por quê? O que a gente produz para exportação depois da lei Candir é livre de imposto. É isso aí. Então o cara pega e manda um monte de soja, de carne, de tudo lá para fora. E não fica aqui. Fica nada aqui. O dinheiro que vem fica todo acumulado na mão do cara que é dono de um monte de terra. A lavoura é cada vez mais mecanizada e mais automatizada, cada vez emprega menos gente. Esses caras ficam cada vez com mais dinheiro. E o cara que é um agricultor pequeno, que é o cara que põe comida na nossa mesa, que é o cara que não consegue exportar e põe comida na nossa mesa... Paga imposto. Paga imposto, né? E aí o que esse cara ainda tem que fazer? Mas independente de pagar ou não pagar imposto, esse cara é pequenininho e tá do lado com a terrinha dele, do lado do cara que tá arrebentando de ganhar dinheiro, não pega imposto, tem crédito no banco e consegue trabalhar com pouca mão de obra. Ou seja, tem escala. O que esse cara grande faz? Ele compra o pequeno. Aí ele compra o pequeno. Quando ele compra o pequeno, ele tem que ou trabalhar pro grande, mas não tem mais vaga porque o cara tá empregando muita gente. Aí o cara vem morar na cidade. Na cidade. É o cara que tá, meu irmão, aqui na periferia e aí tá sem emprego e não sei o quê. Aí a gente vai cada vez tendo campo que a gente... Não, mas gera PIB. Calma aí. Não gera imposto, não gera emprego, não gera comida. Se a gente pegar, eu te mostrei antes aqui, o que faz com o meio ambiente é assustador. Eu vi esse vídeo essa semana do que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Conseguiu aí, Helene, baixar o vídeo? Consegui. Coloca pro pessoal. Cara, por favor. Vai passar aí na tela das pessoas? Cara, assim, em 40 anos,
o que aconteceu no Mato Grosso do Sul é o que aconteceu no Mato Grosso, é o que aconteceu em Goiás, é o que aconteceu no Pará, é o que aconteceu em Tocantins, é o que aconteceu no Brasil inteiro. É o seguinte, a galera passou o rodo e a gente tá vendo hoje em dia os efeitos disso, é enchente histórica no Rio Grande do Sul e seca histórica no Centro-Oeste. É São Paulo debaixo de nuvem de fumaça. Isso tudo, ó, tá passando aí na tela, né? Então, aí, ó, isso 37 anos. Uma... década de 80. Então, olha que loucura. Dá um play aí pra gente ver. Olha só. Olha isso aí, irmão. Cara... Aí a pergunta é o seguinte, não, mas, Eduardo, é inacreditável isso, né? Aí você fala, não, mas isso tudo aí foi para alimentar a galera do Brasil. Não foi. Ah, isso tudo aí arrecadou um monte de imposto. Não arrecadou. Aí, novamente, pô, será que é esse modelo que se a gente dobrar a aposta, triplicar a aposta daqui a 40 anos vai fazer a gente estar melhor? Ou será que as coisas que, se nos últimos 40 anos andou nessa direção, e, pô, ferrou o clima todo, a gente não conseguiu distribuir renda, as pessoas estão saindo do campo para morar em favela, em cidade, etc. Se a gente fizer o dobro disso nos próximos 40 anos, aí vai acontecer uma mágica e vai acontecer uma coisa diferente e todo mundo vai ficar bem. O Einstein falava, né, que a definição de loucura é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. É. Então, Nunca. pô, meu irmão. Agora entende a importância da política? Eu não sabia esse negócio que não pagava imposto não para exportação. Lei Candir. E a maior parte das pessoas também não sabe. É por isso que eu tô falando. Se o cara não Sabia clicou... disso, Leni? Se o Tô cara não... espantado, tô Que espantado. absurdo, velho. Se o cara não clicou Por que que ele o vai vender modo aqui pra brigar dentro? com o Eduardo, Por que ele vai que... vir daqui pra dentro se pra fora não paga imposto? E agora entende a importância da política e o quão nocivo é reduzir a política à lacração? Claro. Porque quando você devia estar olhando para esse tipo de coisa Você tá estruturante, aqui não pertinente para tua nação, você está discutindo o banheiro unissex, comunismo, a lacração do Pablo Marçal, porque o cara é agressivo e ele fala bem e não sei o quê. Porra, velho, mas aí você tem toda uma massa de gente empobrecida que não sabe um caralho disso que o Edu tá colocando aí. E não sabe porque isso é um projeto deliberado de ignorância. Tá me deixando muito pessimista. Eu sei que o Eduardo já é pessimista. É mesmo, cara. É esse pessimismo mesmo. A gente não vai sair disso porque só tá escalando. Isso que ele tá falando só tá escalando. Mas não aí tem mais diálogo. Aí, então, pô, vamos na onda de ficar pessimista? Dá pra ficar mais. Vamos lá. Tá bom. Mas depois a gente melhora um pouco. Tá porra. Não, depois acaba, né? Porque aí tem o horário, né? Então, não, melhora porque Aperta no acaba. finalzinho. Não, melhora porque acaba, né?